Muitos professores de Advaita, Vedanta, usam o exemplo do cinema para falar sobre a vida, sobre a existência do mundo manifesto. E utilizam a tela, o projetor e o espectador como exemplo. Mas está na hora da gente dar uma renovada nisso. Porque, afinal, a gente pega o exemplo do Nisargadatta Maharaj ou do Ramana Maharshi, que viveram há décadas atrás. Mas hoje em dia a gente tem uma coisa que poderia facilitar muito nessa exemplificação, que são os videogames. Vem cá que eu vou te mostrar. Here we go! Pronto. O primeiro exemplo que eu quero dar é sobre a criação do mundo e sobre a noção de um mundo externo e inclusive de um tempo, de um período no tempo, alguma coisa do tipo. Aqui, por exemplo, eu tenho vários jogos para escolher. Independente do jogo que eu escolher, no momento em que eu iniciar ele, junto com o jogo, vai vir o personagem, o mundo em que ele existe e o tempo em que ele se apresenta. Então vou escolher, por exemplo, aqui um jogo que eu já deixei separado. Agora, por exemplo, nesse jogo, nesse momento, um personagem surgiu, existe um mundo em volta de mim e uma época. Então aqui eu estou em 2018, na época que o jogo foi produzido. Observa que existem outras pessoas, existem coisas acontecendo e inclusive existe um mundo. Inclusive eu escolhi um cenário bem legal aqui que tem até uma praia, um cenário bem bonito. Mas esse personagem que eu estou movimentando agora, ele não existe. Nenhuma dessas outras pessoas existem. Muito menos esse mundo existe ou essa época existe. Lembrando que a qualquer momento eu posso fechar esse jogo, ir para outro jogo, que se ambienta em outro lugar, com outro personagem, com outras pessoas, inclusive em outra época do tempo. Eu posso ir para um jogo de Segunda Guerra Mundial, que se passa em 1900 e lá vai tralalá. Eu posso ir para um jogo no futuro, no ano de 2100, 2200, no ano de 3000. Eu posso ir para um jogo em outro planeta. Eu posso ser o Batman. Eu posso ser o Homem-Aranha. Eu posso ser qualquer personagem em qualquer época do tempo, em qualquer lugar. Então tudo bem. Aí você vira para mim e fala, tudo bem, Nilson, mas isso é só um jogo. Da mesma forma que um filme é só um filme. Onde você vai chegar com isso? Você está querendo dizer que porque existe um personagem, existe um mundo do personagem, isso aqui também é um mundo do personagem, você é um personagem? Mais ou menos isso, mas eu não estou entrando nessa loucura de que a vida é uma simulação. Não por enquanto. O que eu quero te apresentar, o conceito fundamental disso, o que eu acho mais legal, é a relação em que os professores fazem com a tela, o projetor e o espectador do filme. Só que nesse caso, a gente tem uma separação física entre a tela, o projetor e o espectador. Eu quero te mostrar o exemplo do videogame porque é mais próximo da consciência. Eu quero que você perceba que este mundo tridimensional é uma ilusão. Não existe um mundo tridimensional dentro da minha televisão. A minha televisão é plana. O que acontece é que quando eu movimento a câmera em volta do meu personagem, a imagem é renderizada, ela é construída na hora, para dar a impressão de que existe um movimento acontecendo, de que existe alguma coisa rodando. Mas não tem nada rodando ali. E o mais legal é o seguinte, lembra da tela, o projetor e o espectador? Não existe uma câmera aqui filmando o meu personagem. Não é como se existisse o meu personagem e tem uma câmera atrás dele que fica rodando em volta dele. Primeiro, vamos visualizar como se tivesse uma câmera. Esse é meu personagem. Imagina que tem uma câmera flutuando atrás dele. Uma câmera dessas de cinema. E eu vou rodar a câmera e você vai imaginar que essa câmera está rodando em volta dele. Mas essa câmera é imaginária. Não teria por que a empresa que fez esse jogo criar uma câmera tridimensional que roda em torno de um personagem tridimensional. Por quê?
Porque nem existem personagens ou mundos tridimensionais. É ilusão isso aqui, é ilusão de ótica. E se não existe uma câmera que roda em torno do personagem, por que eu vejo esse efeito de câmera rodando em volta dele? Agora eu vou usar o meu dedinho mágico e vou te mostrar. Não é a câmera que roda, porque não existe câmera nenhuma filmando ele. Mas se não existe câmera nenhuma filmando ele, quem observa ele? O que cria essa visão, que a gente pode chamar de visão? Quando eu movimento a câmera, é o próprio cenário que se movimenta. A gente está presumindo que existe uma câmera que se movimenta porque é o jeito que a gente está acostumado a imaginar. Mas em termos de construção de um jogo, não existe uma câmera que roda, é o cenário que se movimenta, junto com todo o resto. Então eu vou colocar o meu dedinho aqui para ficar mais fácil de você imaginar. Agora, em vez de imaginar uma câmera rodando, imagina que é o meu dedo que está empurrando todo o cenário. Num primeiro momento, talvez seja difícil de imaginar. Mas não é uma câmera que se move. É o cenário inteiro que se move e dá a impressão de que existe um visualizador ali atrás do personagem. E aí, eu concluo com o seguinte. Lembra aquela distância que eu te falei entre a tela e o projetor? O mundo está na televisão. O personagem está na televisão. O ato de ver, o observador, a observação em si, é a televisão. Não existe diferença entre a visão, o ato de observar, a construção do mundo, esse mundo aqui, e o personagem. Os três são uma coisa só. E esses três surgem, são mantidos e existem aonde? Na tela. É como se essa tela fosse a sua consciência. Isso aqui é a sua consciência quando você está em sono profundo, ou quando você está em coma, ou quando você está morto. E a partir do momento em que você manifesta um mundo externo, que você chama aqui de vida da vigília, ou sonho também, pode ser, a partir do momento em que você manifesta, surge um personagem, um mundo externo, você acredita que é tridimensional, e a visão. O ato de ver, a observação, colada com a manifestação e com o personagem. São todos uma coisa só. E você pode usar esse exemplo em vários outros jogos, na verdade em todos, né? Eu trouxe aqui um exemplo de um outro tipo de jogo, que é conhecido como jogo em primeira pessoa. Como o nome já diz, a sua visão está dentro do personagem. Então aqui eu tenho a mão do personagem, esse aqui é um capacete que ele está usando, e esse aqui é a visão dele, como se fosse realmente você estivesse dentro dos olhos dele. E aqui, novamente, eu tenho outras pessoas, tem uma arma que eu estou segurando aqui, que eu consigo inclusive atirar com ela, tem um mundo externo a mim, mas novamente, olha a junção entre os três. O mundo observado, o personagem, que eu estou vendo como se eu estivesse dentro dele, e a visão, que é quando eu fico falando isso aqui, a visão, faz parte da mesma tela. O mundo, as outras pessoas, o personagem e a visão em si são todos constituídos da mesma substância. Como aqui a gente está falando de uma tela, todos eles são constituídos de pixels, de pedacinhos de tela. Não existe um mundo externo, não existem outras pessoas, não existe um personagem, e mesmo se meu personagem é aqui, eu me jogar do desfiladeiro, lá embaixo, vamos ver o que acontece. Morreu. A tela foi para algum lugar? A tela explodiu? Olha eu lá de novo. Mas é claro, não se mate, não vá fazer isso. Não estou falando que se você se matar vai aparecer uma telinha de game over para você continuar de novo.
mas a tela não é afetada pelas coisas que acontecem na manifestação aparente. Esse exemplo da câmera, às vezes é melhor observado quando você pega esses jogos em que você anda de lado, como por exemplo o famoso Mario. Não tem uma câmera seguindo o Mario. Não tem uma camerinha ali correndo atrás dele. É o cenário que se movimenta e causa a impressão de que tem alguém se mexendo. É por isso que esse exemplo do cinema era tão utilizado entre os antigos professores. Porque o cinema era o mais próximo que eles tinham para explicar isso. E ainda é um ótimo exemplo. Mas eu acho legal e bacana também esse exemplo. Isso significa que a gente vive dentro de uma simulação? Eu não acredito que a gente esteja dentro de uma simulação de computador. Mas, se a gente for nomear assim, você está dentro da simulação da sua consciência, que é mais poderosa do que qualquer outro computador. Não é à toa que essa mesma consciência, esse mesmo self, é chamado de Deus. Ele tem infinitas possibilidades de criação. Nós, que somos a imagem e semelhança desse self, criamos isso aqui, que parece absurdamente real. Por que isso aqui também não pode ser criado por essa mesma consciência? É por isso que eu falo, não tem tempo, não tem planeta, não tem país, não tem universo, não tem nada. É a sua consciência criando isso aqui o tempo inteiro. A partir do momento em que você acorda, que inicia a vigília, inicia o jogo. E você jura que é real. Você anda pra frente, pra trás. It feels wrong. Where are we now? Burial mound. So strange that we go to such lengths to bury death. Something so very ordinary, inevitable. It's as if we conspire to hide death, because we have no answer for it.